Estamos aqui no Senac de Taubaté, onde nós temos uma mostra muito importante sobre Anne Frank. Essa mostra se chama Aprendendo com Anne Frank, Histórias que Ensinam Valores. Trata-se de uma excelente ideia do Senac, que está aqui em Taubaté e passará por diversas cidades com esse trabalho, mostrando um pouco para todos nós sobre essa história interessantíssima dessa menina que com apenas 15 anos veio a falecer em campos de concentração nazistas, só que ela deixou para a humanidade um trabalho de grande valor que foi divulgado, publicado após sua morte, que na verdade era o diário que ela escrevia à época, entre os 13 até os 15 anos de idade, que foi publicado com esse nome, Diários de Anne Frank. Esse é o nome que chegou ao Brasil, conhecido, lógico, com outras traduções. Nos Estados Unidos teve uma outra tradução, só que trata-se da mesma obra, que foi um diário que ela ganhou quando fez 13 anos de idade e começou a escrever como que era ser uma pessoa perseguida pela Alemanha nazista, isso ela sendo alemã, mas morando à época na Holanda, onde seus pais e sua família havia fugido em 1933, quando Hitler com os nazistas tomaram o poder na Alemanha. Estamos com Vanderlei Dias Ribeiro, ele é técnico de área aqui do Senac Taubaté, que vai nos falar um pouco mais sobre essa exposição sobre Anne Frank. Vanderlei, boa tarde e inicialmente obrigado por estar aqui conosco, nos contando um pouquinho dessa história. Boa tarde, nós estamos aqui no Senac com essa exposição de Anne Frank, Aprendendo com Histórias, e a gente vem desenvolvendo esse trabalho aqui durante toda a rede, é uma exposição itinerante, então assim, vai permanecer aqui no Senac de 13, né, que já começou a abertura, foi dia 13, vai até dia 31 de janeiro. As pessoas estão convidadas a prestigiar, a gente tem toda a história, a gente recebeu alguns documentos, como o diário, uma réplica do diário de Anne Frank, onde ela morou, onde foi o esconderijo, onde ela permaneceu por 2 anos. A ideia do Senac, a ideia do Senac com essa exposição, no sentido pedagógico com seus alunos, qual é? Então, nós, na verdade, trabalhamos a cultura de paz, né? Porque toda a história de Anne Frank, a gente sabe que foi por conta do Holocausto. Então, a gente está trabalhando com esses jovens a questão da cultura de paz, né? Cidadania, preconceitos, valores. E eles fizeram, na verdade, um diário, né, num diário não virtual, que a gente pensou num diário escrito mesmo, para também trabalhar a questão da escrita, que eles têm dificuldade, e esse também está exposto aqui para as pessoas conhecerem. Como que foi a relação dos alunos com esse trabalho? Você achou que eles se sensibilizaram e também no sentido profissional? Sim, eles se sensibilizaram com o trabalho, teve a adesão de quase 100%, e assim, pensando também no dia da abertura, que nós conseguimos a presença da senhora Nanette Blitz, que é uma amiga da Anne Frank, que também passou pelo Holocausto. Isso fechou, então, para eles a questão dessa história, que não é muito gratificante, claro, né, uma vivência de terror, mas que trouxe para eles um entendimento histórico. E isso eles puderam também refletir sobre a questão do trabalho, porque ela falou muitas questões que o Hitler, ele foi uma pessoa de um partido político democrático, quando a Alemanha, né, teve toda a questão de votação no Hitler. Então, assim, voto direto e secreto. Então, para a gente também repensar nossa questão cidadã, o quanto que a gente também tem que, quando for eleger os nossos governantes, repensar quem são eles, o que eles podem nos propor. Hoje, para o mercado de trabalho de hoje, o que uma exposição como essa pode trazer para os alunos do Senac? Bom, primeiro o conhecimento histórico, eu acho que é fundamental, a gente precisa saber da história, né? Valores, a questão do conceito de como eu posso enfrentar a vida, qual é a minha postura profissional, o que eu penso, né? Assim, o que eu quero realmente da minha vida, quais são os caminhos que eu vou trilhar.
No caso, essa exposição, ela é uma de muitas que o Senac pretende fazer, ou tem mais alguma coisa já agendada? Não, por hora a gente não tem nada agendado, essa é uma primeira exposição. A gente depende ainda da nossa assessoria que fica em São Paulo. Então eles articulam todos os programas do ano. Então, de primeiro momento para janeiro é isso ainda que a gente tem. Mas depois, se vier outras coisas, a gente vai divulgar na mídia. Vanderlei, então vamos aqui para os nossos telespectadores conhecer um pouquinho melhor esse trabalho. Você servir de guia para nós, pode ser? Certo, com certeza. Bom, esse aqui é o diário que os alunos fizeram em cima do próprio diário, a réplica do diário de Anne Frank, que vocês estão vendo aqui ao fundo, né? E os alunos foram pegando trechos que ela vinha relatando, né, da história dela, dos desejos dela, dos sentimentos, e eles foram respondendo. Na verdade, a ideia é de como se fosse um Facebook, só que com um padrão da época, né? Através da escrita. Então a gente começou a escrever, tem colagem, você pode verificar aqui vários alunos. Então aqui tem as datas, a terça-feira, 27 de abril de 1943. Então ela relata alguma coisa e o aluno responde embaixo. O que ele acha, qual o sentimento dele hoje em relação ao que ela pensava na época. A ideia seria fazer uma interação entre os alunos de hoje com a Anne Frank. Exatamente, essa interação para perceber assim, quais são as mudanças, o que acontece, será que os pensamentos são tão diferentes? E na verdade a gente constata que os pensamentos são iguais, são idênticos. Claro que dentro da época, né, tem as suas divergências, mas se percebe-se que é o mundo do adolescente mesmo, que ainda continua até hoje da mesma maneira. A idade dos alunos que fizeram essa experiência com vocês, você tem mais ou menos uma prognóstico da idade? Tem. Prognóstico de idade, eles são alunos de 14 a 24 anos. Vamos continuando, Vanderlei. Nós estamos aqui diante de uma réplica do anexo secreto. Você pode falar um pouquinho sobre isso para nós? Certo. Esse anexo secreto, na verdade, ele permanece em Amsterdã, né, na cidade de Amsterdã. Então, assim, tem a casa, né, onde ela viveu, e embaixo era um escritório de contabilidade. E aí, sim, eles, por conta, né, do Holocausto, eles eram perseguidos por ser judeus, então eles ficavam no topo desse escritório, né? Tinha uma passagem secreta e eles permaneceram lá por 2 anos, escondidos até que foram descobertos. E ao lado, hoje em dia, existe um museu com réplicas da história dela, fotos, o próprio diário original e outras coisas. E aqui existe na verdade, como se fosse uma réplica também, para que quem quisesse adquirir, quiser montar, tiver na sua casa, fica disponível. Ele se encontra dentro na internet, no site Amazon. Tá? Quem quiser adquirir para ter, né, como recordação, A famosa estrela que era imposta aos judeus o uso, também o passaporte. Pode passar um pouquinho de informações para a gente também sobre isso? Tá. Para identificar os judeus, né, então, os alemães, no caso Hitler, ele decidiu que eles tivessem que usar essa estrela, né, de cor amarela, que eles tinham que costurá-la nas próprias vestimentas, que isso identificaria quem era judeu nas ruas, tá? Porque eles queriam realmente essa separação. Então, eles eram obrigados a utilizar essa estrela. Foi, na verdade, um dos maiores casos de segregação da história. Isso. Então eles perseguiram judeus, homossexuais, pessoas com deficiências físicas. Então foi uma perseguição bastante drástica. Ao lado a gente vê o passaporte, né? Uma réplica também. Quando eles vieram, na verdade, os pais de Anne Frank vieram residir em Amsterdã. Vieram de Berlim, né, para morar em Amsterdã, já por conta da questão da perseguição aos judeus. E também é interessante que nós vemos também o selo ali que eles impunham aos comércios judeus, né, ali do lado, e também carimbado com o símbolo do Terceiro Reich, né? Isso. Inclusive, né, os comércios tinham esse selo para identificar, então, esse comércio pertence aos judeus. E com isso, claro que o comércio foi decaindo e muitos foram fechados. Então, também a comunidade judaica foi perdendo força e cada vez mais sendo oprimida pelo Holocausto, né,
pela questão aí do Hitler. Vanderlei, estamos aqui agora perante alguns livros, a biblioteca do Senac. Você pode explicar para a gente como que faz para emprestar os livros, como que funciona? E estou vendo aqui que tem diversos exemplares do diário. Então, os alunos, né, eles têm, como eles já são alunos aqui do Senac, eles têm a carteirinha, pode fazer o empréstimo normalmente. Agora, a população em geral, se quiser vir até o Senac para fazer empréstimo desses livros, ela vai pagar uma taxa de R$ 10 e levar o livro para casa. Aí tem um período que ela pode ficar com o livro, depois tem a devolução. Tá? Então é dessa forma que acontece. Também a gente tem o vídeo, né, como vocês estão vendo ali o CD, eles podem, se quiser vir assistir um trecho do filme da Anne Frank para ter mais conhecimento sobre a história, também está disponível até o dia 31. E esse valor de R$ 10 mensais para os livros? Só um pouquinho, né? Isso mesmo, são R$ 10 mensais que a pessoa vai ter que arcar se quiser emprestar o livro. Se não for aluno. No caso de aluno, não. Vanderlei, muito obrigado por essas explicações. Parabéns pelo trabalho, a você e toda a equipe do Senac. E realmente essa reflexão para os alunos, para toda a sociedade, nos é muito importante para que nós vemos hoje um mundo bastante conturbado, para que esse tipo de acontecimento, nazismo, não volte a acontecer no nosso mundo. Isso mesmo, né? A gente vê que é uma reflexão importantíssima, eu acho, e que o Senac, como ele está sempre à frente do tempo dele, querendo mostrar coisas importantes à sociedade, é uma questão, assim, realmente que precisamos pensar. Hoje o nazismo, né, graças a Deus, não existe mais, mas a gente tem que pensar várias situações que a gente vem enfrentando de conflitos sociais, né, que a gente pode perceber aí na mídia, nas reportagens, enfim, que vem acontecendo. Então, fica o alerta aí para todos repensarem um pouco. Muito obrigado. Por nada, eu que agradeço. Para que possamos entender um pouco mais sobre Anne Frank, ela que escreveu esse diário, os diários de Anne Frank, ela nasceu em 1929, na Alemanha, em Frankfurt, e era de uma família judia. A Anne Frank vivia uma vida normal na Alemanha, até que em 1933, como sabemos na história, os nazistas, chefiados pelo famoso Adolf Hitler, chegam ao poder após uma série de combinações, crise de 1929, a não união dos sociais-democratas com os comunistas, uma ordem insana de Stalin, que depois ele se arrependeria por isso. Chega ao poder o nazismo em 1933. A partir disso, sabemos da perseguição histórica que foi imposta a diversos estratos sociais e a diversos povos, inclusive os judeus, que acabou ficando mais marcante, onde mais de 6 milhões de judeus sucumbiram em campos de concentrações, em trabalhos forçados. Em 1933, a família de Anne Frank, o pai Otto Frank, com sua esposa, suas 2 filhas, Margot e Anne, se veem obrigadas a saírem da Alemanha e vão morar na Holanda, que era um país onde o nazismo ainda não havia chegado. Nós temos essa história dela chegando em 1933 na Holanda. Sabemos que na guerra começada em 1939, onde a Alemanha toma a Polônia, a Inglaterra e a França declaram a guerra contra o governo do Terceiro Reich, e em 1940 a Alemanha ataca os Países Baixos, primeiro a Holanda e depois a Bélgica. Nesse tempo a família dela morava em Amsterdã. Morando em Amsterdã, eles trabalhavam, ele tinha uma empresa bem sucedida à época, só que a partir dos anos 40 começam a haver as restrições com os nazistas tomando a Holanda, e isso chega em 1942, quando a sua irmã, a irmã de Anne Frank, Margot Frank, ela se vê obrigada a ir a um campo de concentração para trabalhos pesados. Seus pais resolvem, o seu pai Otto Frank resolve na época se esconder, não deixar a sua filha ir até os campos de concentração, já tão famosos pelas atrocidades da época, e nós sabemos que a partir de 1942 eles acabam se alojando num anexo, chamado depois de anexo secreto, que ficava ali em meio à casa e também à empresa onde
eles ali moravam e trabalhavam. Esse anexo foi mantido em segredo durante mais de 2 anos, onde 4 funcionários leais a Otto Frank levavam informações, comida, suprimentos até a família. Até que em 1944, até hoje não se sabe quem, alguém acabou traindo aquela confiança e entregou para os nazistas. A família inteira foi parar em campos de concentração. O pai, Otto Frank, já contando na época com mais de 50 anos, foi separado, porque sabemos que na Holanda havia essa separação em vários outros campos de concentração também. Ele foi mandado para o campo de Auschwitz e as 2 filhas e a esposa mandados para outro local. A partir disso, Anne Frank começa a retratar em seu diário que o pai provavelmente estava morto, porque o pai, com mais de 50 anos, sem aquela força de trabalho de um jovem de 20, 30 anos, provavelmente não se faria tão necessário e tão útil para os nazistas na época, que queriam uma força de trabalho, uma mão de obra forte para poder fazer seus armamentos e tudo mais durante a guerra. Só que, por ironia do destino, a sua mãe e as 2 filhas, Anne e Margot, acabaram falecendo, acabaram vítimas das atrocidades dos campos de concentração. A mãe faleceu de inanição num campo de concentração, onde, num gesto de imensa bondade, que todo mundo que é mãe sabe como que é, ela dividia praticamente os seus alimentos, a sua fatia de alimento diária, a sua ração diária, com as 2 filhas para tentar salvar a vida das 2 filhas. Ela foi enfraquecendo até que morreu de inanição. E as 2 filhas morreram de tifo, porque sabemos que aqueles campos de concentração eram extremamente sujos, com uma população de ratos imensa, sem nenhum tipo de cuidados por parte dos nazistas, que na verdade não se interessavam por isso. O pai acabou sobrevivendo. Viveu até seus 90, 91 anos, acabou falecendo em 1990. Ele que teve esforços imensos para que o diário chegasse à luz. Em 1947 ele conseguiu a primeira publicação dos diários de Anne Frank, que esses diários que foi entregue por uma amiga depois ao pai. E ele fez toda essa divulgação, batalhou para que essa história e para que tudo isso que aconteceu na Holanda, ocupada pela Alemanha nazista, pudesse chegar até nossos tempos.